vamos chamar a Roberta Torres, que é mestra em promoção da saúde e prevenção da violência no trânsito pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, que vai falar com a gente um pouquinho sobre mobilidade urbana. Roberta, que prazer falar com você. Boa tarde. Já votou? Tá tranquila? Conversa com a gente aqui um tempo, é isso? Boa tarde. Já votei, estou super tranquila e pronta aí para a gente falar um pouco, né, sobre esse assunto que é tão importante para a nossa cidade. Bom, mobilidade urbana é um tema tão complexo que se a gente quisesse explorá-lo, nós vamos ter que usar o programa inteirinho para conversar só com você. Então, vamos falando de alguns dessas dores da mobilidade. A principal dificuldade do Belo Horizontino médio, é o transporte de passageiros. O transporte de passageiros na cidade, ele não é um transporte eficiente, e isso aqui não é uma crítica, é uma visão constatando a realidade, é um transporte ineficiente, um contrato mal resolvido e uma solução que parece que não tem solução. Um problema, aliás, que parece que não tem solução. Como é que você vê os principais desafios para esse transporte de passageiros? Então, na verdade, o nosso país inteiro, e não seria diferente aqui em Belo Horizonte, né? A gente, historicamente, nós somos um país rodoviarista, né? Que focou muito, tanto nas vias, né? No foco ali para manutenção das vias, para ampliação, olhando muito para o transporte individual, né? Para os carros, para as motos, e com uma ausência, em muitos casos, de preocupação com o transporte coletivo, com o transporte público, e não só com o transporte público, mas também com outras formas de locomoção, como a própria mobilidade ativa, né? O incentivo ao uso da bicicleta, do caminhar a pé. Então, esse é um grande desafio para a cidade, e que a gente enfrenta com essas dificuldades mesmo, né? Do ir e vir para o trabalho, para a escola, para a faculdade, enfim. E o ponto principal, ao meu ver, é que, assim, realmente, quando a gente olha, parece um problema que não tem solução, mas existem algumas alternativas que já são usadas, obviamente, por outras cidades, mas também, para a gente não ficar também exemplificando sempre com países de fora, mas haja vista, a gente tem aí Curitiba, né, que é um exemplo de mobilidade de transporte público com aqueles que eles chamam, né, de túneis ali, com o ponto específico, que é o que hoje a gente tem também, claro, aqui já mudou muito, melhorou, mas o investimento nessa área, eu vejo que dos pontos da mobilidade, esse é o principal, né, e que é o grande desafio para o próximo prefeita que for assumir. Bom, eu tenho uma questão no transporte de passageiros de Belo Horizonte que me aflige há muito tempo. E olha que eu estou mais tempo no planeta Terra, então já me aflige há muito tempo mesmo. Eu estou falando de tempo mesmo, de um longo tempo nessa observação. A tal da diametralidade. Eu, como leigo, como observador, não consigo entender arremessar para o centro da cidade, fazendo com que a maioria dos ônibus, quase 90% das linhas de ônibus em Belo Horizonte, cruzam o centro da cidade para ir para direções opostas da cidade. Os movimentos de zona sul-norte, leste-oeste, em Belo Horizonte é quase que uma tradição essa diametralidade. Ela é necessária? A gente tem que conviver com ela? Já existem soluções mais modernas que essa? Ela é uma realidade, quer dizer, a gente depende, né, dessa diametralidade, mas o que a gente foca mais, principalmente, é numa política pública que olhe para o transporte público com uma atenção maior, com uma atenção especial. Então, o que a gente vê hoje sendo feito, né? E não são vários anos sendo feito, tirando muitas vezes o investimento que deveria ser focado no trânsito e para o trânsito. Então, a gente tem várias fontes de recursos aí, como os próprios impostos que são direcionados, as multas. E aí a gente vê um direcionamento focado mais para o transporte individual, em detrimento, muitas vezes, do transporte público. Eu vou
Não sei se a gente vai ter tempo de falar também dessa questão especificamente, mas eu queria trazer um ponto de reflexão aqui em relação à estrutura hoje que a gente tem de gestão de trânsito aqui em Belo Horizonte, porque hoje, pela Constituição, né, não é de hoje, mas pela Constituição, o cuidado com o trânsito, com a mobilidade, a obrigação é do município. É claro que existem vias aqui em Belo Horizonte que são vias federais, como é o caso do anel rodoviário, mas exclusivamente essa é uma obrigação do município. E hoje, qual é o órgão gestor responsável pelo município de Belo Horizonte? A gente tem a empresa que é a BH Trans. E aí vem uma discussão ao longo, né, desses anos todos, porque houve um processo de rompimento de uma parte da tarefa da BH Trans, por exemplo, que é a fiscalização, e com isso se perdeu muita qualidade. Olha, a BH Trans, antes desse processo, né, 2007, 2008, a BH Trans ela era vista como uma empresa exemplo para o resto do país inteiro. As pessoas vinham para cá de outros estados para copiar, para ver o que a gente fazia, porque ela era um sinônimo de eficiência, de qualidade, de educação para o trânsito. E aí acabou se perdendo muito isso. E hoje, quando a gente pega, você começou falando bem, né, da precariedade do transporte público, e a gente vê aí quase que diariamente as notícias, né, mostrando aí os ônibus. Outro dia eu vi até com insetos, né, sujos, sem cumprirem horários, frota ali que não atende a população. E hoje, o que a gente tem como população para nossa defesa e para fazer até esse tipo de fiscalização é o órgão gestor de trânsito. Então, eu acredito que esse pensar, não é só a diametralidade, não, mas até o complemento a esse tipo de transporte, então, como, por exemplo, né, o próprio metrô, nos pontos, você ter ali, de repente, ciclovias, e pontos ali de estacionamento de bicicletas, tem uma série de ações que perpassam por esse planejamento, que perpassam por esse pensar na mobilidade. E hoje a gente tem um órgão que, infelizmente, né, carece mais desse olhar, né, desse investimento aí também. Roberta, prazer falar com você, que é Carol. E aí você citou o metrô na sua fala. E eu queria entender um pouquinho como é que você enxerga isso, né? A gente realmente, esse acréscimo de linhas vai ajudar na resolução do problema da mobilidade em Belo Horizonte? Como é que o novo prefeito ou prefeita que assume agora a gestão deve encarar esse modal? Sim, vai ajudar sim, claro, porque ele passa, quer dizer, ele já é uma alternativa de transporte, mas ele ainda é uma alternativa que carece de uma estrutura maior, já visto o tamanho da cidade, né? A gente comparando aí com outras, lógico que a gente não tem hoje condições, né, de olhar para São Paulo e fazer essa comparação, mas eu acho que a gente tem sempre que olhar para aquilo que, ou para aquela solução, ou para aquela cidade que apresenta uma condição melhor que a nossa e aquilo ali ser uma meta, ser um objetivo. Então, e como eu falei, né, no início, o grande problema é que esse olhar para o transporte público e o transporte coletivo, ele ainda não é um olhar com prioridade, porque senão nós já tínhamos visto o investimento acontecendo há anos e anos atrás, quer dizer, logo quando o metrô surgiu. Então, sim, ajuda, mas é preciso ainda mais, né? É preciso que não apenas haja o aumento de linhas, o aumento da distância para o atendimento, mas que as pessoas também possam conseguir fazer aquelas que são as primeiras ou as últimas milhas chamadas, mas que essas pessoas também consigam fazer essas milhas, tenham essa conexão. Então, por exemplo, né, se eu moro um pouco mais distante
de uma estação de metrô, que eu tenha uma condição de usar um outro modal, como, por exemplo, a bicicleta, com segurança, com tranquilidade, numa ciclovia, e chegue até aquela estação. Então, os primeiros quilômetros ou os últimos quilômetros, que ele também seja pensado, né, para que não aconteça do metrô ir de um lugar que as pessoas tenham dificuldade de acesso. Bom, a gente está terminando aqui rapidamente. Só uma questão, só porque você disse dos carros e dos ônibus. Qual seria a solução, então, para que a gente pudesse ter uma cidade onde o transporte individual, que é necessário para muita gente, possa conviver de maneira mais civilizada e harmônica com o transporte coletivo? Então, existem já algumas discussões, até projeto de lei, de ter uma parte do subsídio, né, que é direcionado para o transporte público, para o transporte coletivo, seja implementada a partir de algumas tarifas, seja, por exemplo, parte de impostos que hoje são gastos aí, né, de combustível, que seja transferido para o transporte, para que a gente consiga aumentar e melhorar essa qualidade, porque hoje, naquela regra de Pareto lá, que é de 80-20, hoje você tem a ocupação das vias quase que 80% com transporte individual, levando 20% da população, ao passo que o inverso. Você tem um percentual gigantesco da população que usa o transporte coletivo e que necessita dele, e aí você vê um disparate nesse investimento. Então, olhar para esse problema com a real importância que é, embora a sociedade, às vezes, né, principalmente quem tem ou quem depende do transporte individual, não veja com tantos olhos, poxa vida, tá tirando vias daqui minhas, né, do meu transporte individual para colocar o transporte público. Mas é isso mesmo, porque no final das contas é o transporte público que precisa ter essa priorização, porque ele leva mais gente. Agora, de novo, a gente não vai convencer as pessoas a usar o transporte ou a gostar de usar o transporte público coletivo enquanto ele estiver decadente, enquanto ele estiver ruim, porque, poxa, individualmente é muito melhor sair de casa no meu carro, no meu ar-condicionado, ouvir a música que eu quero, do que ter que esperar horas para pegar um ônibus, sabendo que eu vou andar ali um tempão em pé, com calor e etc. Então, dar prioridade, de fato, né, ao transporte público coletivo. Roberta Torres, mestra em promoção da saúde e prevenção da violência no trânsito pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, conversou conosco, falou um pouquinho sobre mobilidade urbana, uma das dores do Belo Horizontino, e acho que a gente vai continuar sentindo essa dor por muito tempo. Roberta, infelizmente, muito obrigado, grande abraço, obrigado por ter contribuído com a gente aqui nessa conversa aqui desse pré-resultado da eleição. Obrigada a vocês pela oportunidade. Até mais.